Território grego. Gostou da nossa aventura anterior? Estivemos em Corfu, conhecida como Ilha da Esmeralda, na Grécia. E beleza é o que não falta para essa ilha, que de pequena não tem nada, visto que é uma das maiores ilhas gregas. Estivemos com o nosso guia de hoje, o Ângelo, que desvendou alguns mistérios de Corfu. Mas isso vamos continuar nos próximos programas, por isso continue conosco. E no programa de hoje continuamos por Corfu, na Grécia. Juntamente com o nosso guia grego Ângelo, que fala português, vamos conhecer pontos imperdíveis dessa cidade incrível, que ao longo dos anos passou por muita coisa, mas sem perder o seu charme. Vamos conhecer também a maior praça da Grécia e todos os povos que por aqui passaram. Então já sabe, continue conosco e não saia daí. E saindo logo aqui, gente, da primeira fortaleza, andando aqui nas ruas, deparamos com a maior praça da Grécia. Não só da Grécia, todos os países aqui balcânicos não temos aqui a maior praça. A maior praça? A sexta da Europa, chama-se. Uau! Então, tem um comprimento aqui quase 2 km e este tem explicação também, porque é verdade que, como já temos explicado, não? A gente morava lá dentro, a fortaleza que temos agora atrás, mas não tinha muito espaço. Não? Então a gente começou aqui a construir também os prédios, as casas, as igrejas. Começaram a expandir para fora das muralhas, porque não né? tinha, claro, espaço. Mas logo depois já tinha muitos problemas, porque tinha problemas com os, claro, os orientais, e por isso chegou aqui Vitelli. Vitelli chama-se o arquiteto italiano, muito famoso na Veneza, ela, não? Então, o que fez ela? É verdade que começou a destruir aqui as casas, as igrejas, tudo o que tinha aqui, esta parte de Corfu. Então, deixou aqui o espaço vazio, tudo vazio, não tinha nada. Ele tirou tudo? Tirou tudo. Temos só uma parte pequena lá, que temos mais para lá, não os prédios lá, mas a verdade aqui não tinha nada. Quase 200 anos, nada, totalmente nada. Árvores, todas aquelas coisas. Mas por quê? Isto porquê? Porque precisava os materiais para fundar outra fortaleza. Não tinha materiais. Okay. Então, com os materiais daquelas casas destruídas... Ele usou essas casas destruídas para construir a segunda fortaleza. A segunda, não? Que não, então, temos 2 fortalezas aqui na Corfu. Assim que a proteção da ilha foi melhorada, claro. E durante a última tentativa que fez a flota dos turcos, claro que não tinha êxito aqui, porque tinha 2 fortalezas, agora não, os soldados de Veneza, os gregos também, então todos queriam aqui não provar e ajudar a ilha de Corfu. Então, logo depois, o que aconteceu é que quando se acabou o período de Veneza, isto significa isso foi quando? Em 1797. 1797, eles ficaram por quantos anos aqui? 400 anos, 400 anos, os venezianos. 4 séculos, claro. Mas logo depois, um par de anos aqui, temos os franceses de Napoleão. O Napoleão também veio para cá. Claro, a caída de Veneza, a vitória do Napoleão, e logo depois Napoleão conquistou todo o mar Adriático, aqui o mar grego, não? E as ilhas aqui. Os venezianos tinham o livro de ouro. Livro de ouro significa o livro que temos toda a gente que tinha o dinheiro aqui, não? Os ricos, tinha todos os direitos aqui, mas a gente pobre, claro, tinha problemas. Sim. Então, claro, os franceses aqui, o soldado Napoleão, com as ideias da República, tocou tudo, e temos aqui as árvores que, claro, ficam aqui graças aos franceses, e por isso esta parte tornou-se, o espaço vazio tornou-se numa praça. A praça chama-se Explanada, e Explanada já tem significado, porque chama-se Explanada, não? Por quê? Porque explanar, espianar, na língua italiana, significa não, tudo destruído, tudo plano. E por isso esta é a Praça Explanada, graças aos franceses. Mas logo depois temos outro período russo, porque aqui chegou a flota de Usakov, os russos. Isso quando? Em 1200. Então... 7 anos aqui. 7 anos franceses. Aqui. Não, 2 anos franceses. 2 anos e logo franceses, 7 anos os russos. 7 anos os russos. Mas a verdade é que temos aqui o regresso dos franceses, segunda vez. Ainda depois os franceses voltaram. Outra vez, sim. Então, do ano em 1207, quando se acabou o período russo, até o ano 1214.
segunda vez aqui os franceses, os imperialistas. E temos também uma rua que chama-se a Rua de Liston. Nós vamos agora ver que tal, porque temos os arcos de Lesseps. A família Lesseps, muito famosos, os arquitetos lá. Muita história, claro. Mas tenho mais, porque temos o último período, que chama-se o período inglês. O período inglês, sim. Temos também muitos períodos, francês, veneziano, russo, inglês. Inglês é 1814. 1814. Exato. Chegou aqui, não? Claro, a flota dos ingleses. E estas islas aqui pertenciam à Inglaterra. E os ingleses aqui temos 2 palácios, os prédios delas, para fazer as férias, mas a verdade é que temos uma parte desta praça que se chama um campo de cricket. O campo de cricket. Como beisebol, mais ou menos. Não sei como se faz jogar. Eles jogavam aqui, sim, então? Claro, aqui. Logo vamos explicar e indicar também esta parte. A segunda parte da praça, a metade, é o campo de cricket. Gente, que engraçado. Olha só, com o decorrer dos anos, a primeira coisa foi tirar tudo para construir as muralhas. Claro. Depois, os franceses aproveitaram, colocaram as árvores para ter ali um espaço. Sim. Depois chegaram os ingleses e fizeram disso, então, um espaço para os esportes. E perto do campo de cricket temos o prédio deles. E perto lá tem... Foi construído em 1819 aqui, não? A família Adams. E claro, temos que, claro, chegavam aqui as famílias delas para fazer férias. Então, é o centro histórico como um mosaico, a verdade, não? Porque temos 2 fortalezas, ambas italianas, Veneza, claro. Os franceses, a verdade é que uns edifícios aqui, não? Que temos os prédios, têm o carácter francês também. Temos os arcos dos franceses, temos a maioria dos edifícios aqui, não? As casas são dos italianos. Tem aproximadamente 500 anos aqui, não? A maioria das casas aqui, velhas, claro. E temos as árvores delas, então tem de tudo. Você vai olhando e vai encaixando. Isso aqui é francês, isso aqui é inglês. Vai encaixando, né? E agora nós vamos então... Então, vamos para outro lado, vamos lá agora ver que tal. Tinha outra praça uma vez, porque, claro, se aqui não é normal, tinha muitas casas, claro, não foi esta a praça. Onde que estava a praça? Vamos agora explicar, ver. Ok, vamos ver então. Durante o período de Veneza. Onde começou ali a esplanada, vamos explicar né? tudo, vamos saber tudo. Ok. E estamos no meio da praça esplanada, gente, que tem então 2 quilômetros de extensão, né, Ângelo? É verdade, é a maior da Grécia. A maior da Grécia. E aqui a gente consegue então ter uma vista, por exemplo, temos por um lado, fica o Palácio Inglês, lá, não? Lá temos o palácio, foi construído em 1819. 1819. Temos os arcos do estilo dórico, logo depois temos 2 arcos. São Miguel, São Jorge, isso são os santos do exército da Inglaterra, os nomes. E, claro, o palácio é construído com uma pedra de Malta. A pedra de Malta significa pedra branca. Mas, na verdade, não está muito bem aqui. Porque temos muita umidade em Corfu, temos muita chuva. E por isso faltam-nos casas brancas. O que nós sabemos sobre a Grécia é que tem as casas brancas pequenas, as janelas sempre azuis. Sim, aqui não há. A verdade não tem nada isso. Por quê? Porque chove muito aqui, temos muita chuva. Por isso que Corfu não tem. Tem só as casas, aquelas de cores de pastel e também as janelas verdes. E, claro, outro estilo mais italiano que grego. Então, não temos as casas brancas. E tem mais influência dos italianos, né? Dos italianos, sim, também ficaram aqui muito tempo, é normal. E por isso, mas também dizem que este palácio parece mais abandonado, mas a verdade não é abandonado. Tudo fica restaurado e agora é um museu de arte asiática. Uau! Então o palácio inglês se transformou no museu do ano de arte 2001, asiática. Do Museu de Arte Asiática, o único que tem em Grécia. O único em Grécia. Mas uma vez aqui, durante o período da família real, a verdade é que chegava aqui a rainha de Espanha, Sofia, para fazer férias, e o Constantino, que foi o último rei da Grécia, até o ano 1967. Logo depois, claro, que tornou-se num período histórico, no Papadópolis, outras coisas. Hoje a Grécia é só uma república constitucional. Então, não tem, o rei de Grécia tinha que ir-se embora e agora este é o museu.
Virou um tornou-se museu, virou então. Virou um museu, claro. E tem o navio que fica lá, com sim, lá em cima. a ensinha de Corfu. Como? O navio, a ensinha, o símbolo de Corfu. o símbolo de Corfu é aquela, claro. E este também aqui parece um parque, a verdade é que é o campo de cricket de que falava. Aqui onde os ingleses então fizeram ali o campo de cricket. Não se percebe como que se vai jogar aquela coisa. Pois, eu também nunca mais ou joguei. menos como o beisebol, mais ou menos, dos americanos. Mas os gregos não percebem como que se faz. Só os ingleses, não? Só tem ali o campo. Só que temos aqui o campo, não sabemos porque que é isso, mas é interessante, claro. E continuando então, aqui em frente, nós vamos dar em uma das ruas principais daqui, né? A rua principal de Corfu, que chama-se a Rua de Liston. E vocês já vão saber o porquê, né? Claro, vamos agora. Bora lá então ver. Estamos em clima grego. O nosso guia está compartilhando conosco todos os segredos de Corfu. Já visitamos a maior praça da Grécia e agora vamos para um dos pontos mais procurados da Grécia. Não saia daí e descubra o porquê. Liston é o nome de uma rua e distrito de pedestres na borda ocidental de Spianada. Foi construído durante o domínio francês nas Ilhas Jônicas. É um dos locais mais populares da cidade. Seu nome vem do Venetian Liston. Sim, estamos então na rua principal de Corfu, né, Ângelo? É isso, claro. Estamos na Rua de Liston. Liston. Por que tem esse nome? O nome tem que ver com a lista, o livro que tinha aqui o povo, claro, italiano, que tinha sempre muita gente, aqui os ricos, que tinham todos os direitos aqui, e a verdade é que a gente pobre não tinha possibilidade de andar aqui, então chama-se a rua principal do centro histórico. Então aqui só andavam as pessoas ricas? Só elas, não? Claro. Tinha sempre o livro de ouro. O livro que, claro, queimou aqui o exército de França quando chegou aqui, em ano 1800 e 1797. E logo depois temos outras obras importantes. Por exemplo, temos aqui a arquitetura italiana, claro. Aqueles prédios aqui têm mais ou menos aproximadamente 500 anos. Esses prédios aqui, esta parte toda aqui não temos, mas a verdade é que os arcos que temos aqui não têm que ver nada com os italianos. Não, é uma mistura isso, porque aqui estes arcos aqui foram construídos durante o período francês e temos aqui um arquiteto muito famoso, uma vez, a família de Lesseps, Fernand Lesseps chama-se ela. Temos uma rua muito importante de Paris, em França, claro, chama-se a Rua de Rivoli. Sim. E esta, a verdade, que trata-se de uma cópia. É uma cópia daquela, uma réplica, a verdade, não é? Podemos dizer que essa rua foi feita inspirada naquela rua. Exato, naquela rua de Paris. Temos aqui outros 200 metros, grande, metros, claro que muita gente, tarde não chega aqui não, para fazer, claro, comer, não, beber uma coisa. Sim, eu vi, tem muitos restaurantes. Sim, é verdade. Hoje em dia é uma rua que as pessoas usam sempre para comunhão gente. também. Claro. Mas a verdade é que falamos de uma mistura porque temos, primeira vez, então, a Rua de Liston, italiana. Logo depois, os arcos que temos aqui, de franceses, claro. A arquitetura, as casas que temos aqui, como as janelas verdes, são todas italianas. E aqui desse lado? Mas por outro lado, temos também aquele que foi o campo de cricket, uma vez, e também agora. Os gregos não percebem muito bem como que se faz não jogar aqui cricket, os ingleses são os melhores, mas a verdade é que temos esta parte da praça de Corfu, a segunda parte que chama-se o campo de cricket. Então, está aqui, fica
ali. E por outro lado, outra vez na esquerda, temos mais para lá, temos o bairro aqui que temos, a parte aqui dos italianos, e mais para lá vê-se a segunda fortaleza. Pouco vê-se, não? Ali vê um lá pouquinho, temos, só um pedacinho da fortaleza, mas nós ainda vamos lá, né? Ainda logo vamos lá. Agora vamos um pouquinho mais aqui para esta parte, porque temos o arco dos ingleses. Uau, e esta aqui, na frente é um dos dois arcos que tem o Palácio Inglês. São Jorge, sabes, não? Então, as colunas... Estão ali. Sim, tinha, claro, o plano aqui de unir todos os arcos dos franceses com aqueles dos ingleses, mas a verdade é que é outro estilo, porque agora o Palácio Inglês tem lá tem umas colunas do capitais do estilo dórico. Então, tinha muitos planos aqui, não, de cambiar, de mudar todas essas coisas. A verdade é que temos as guerras, sabes que temos aqui a Segunda Guerra Mundial, destruída toda a cidade de Corfu, então, claro que agora fica só uma mistura, como já explicava, não, de todos os povos que tinham conquistado a Ilha de Corfu. E aqui nessa rua, precisamente, você vai conseguir ver essa mistura. Rua italiana, arcos franceses, o campo aqui inglês. Tudo. E ao claro. longe, então, vamos conseguir ver o arco também inglês do palácio, né, Ângelo? Claro. E aqui vale a pena a pessoa vir num restaurante, sentar para almoçar, tomar um café. Tudo. Tem muita vida noturna também aqui, não? Os jovens também gostam muito desta parte e por isso, no caso que os turistas querem chegar aqui na Ilha de Corfu, a primeira coisa que vão fazer é andar aqui a rua de Liston, como chama-se, a rua principal, também para tirar as fotografias e conhecer aqui toda a cozinha grega. A rua principal. Então estamos entre aquelas duas fortalezas, por um lado fica sempre aquela velha, por outro lado a primeira nova. Fortaleza Velha, Fortaleza Nova para lá. Então, o centro histórico tem os moradores são mais ou menos aproximadamente 30 mil. 30 mil hoje. Mas toda a Ilha de Corfu tem uma população de quase 120 mil moradores. 120 mil. Sim, 120 mil moradores. São os corfiotas. Corfiotas. Mas como que os gregos chamam? Kerkire. Isso Kerkire. Kerkira. O nome grego sempre, da Ilha de Corfu. E por outro lado temos aqui uma das partes mais antigas do centro histórico. A verdade é que já vê-se aqui. Aqui a gente já consegue ver mesmo um mix da arquitetura, sim, né? Mix da arquitetura, não é? Isso. Porque só as janelas verdes e outras são italianas e temos também umas janelas aqui dos prédios, não? Aqui dos franceses também. Então, aquele lado ali é italiano. Aquela francesa e esta italiana. Italiano. Também este italiano. Italiano. Claro, francês e italiano. Francês e italiano. Claro. Vai aqui fazendo um mix. É verdade. E também aqui temos na esquerda, queria indicar uma coisa bonita, temos uma igreja. A igreja chama-se São Espiridion. Ela que foi o patrão da Ilha de Corfu, está por outro lado, que tem muita gente agora, aqui, porque tem muita gente, muitas lojas aqui, então os senhores querem fazer as compras sempre aqui. É essa ruazinha? Esta ruazinha. Como é que chama essa igreja? Spiridion, o patrão da Ilha de Corfu, ortodoxo. Gente, então quando vocês virem para cá já sabem, na rua da igreja ortodoxa. Spiridion. Então, esta verdade que é uma cópia daquela igreja de São Jorge de Veneza. Foi construída em 1590. 1590. Período veneziano, italiano, não é? Mas uma igreja ortodoxa. Não tinha problemas. A parte ortodoxa, como aquela parte italiana, católica, não tinham guerras, problemas, enfrentamentos, não tinham problemas. Então, todos juntos moravam aqui, na mesma cidade. E esta é uma das igrejas mais bonitas de Corfu, claro. Tem muitas igrejas, quase 40 igrejas ortodoxas no centro histórico, uma católica, claro, e uma sinagoga. Também uma sinagoga. Mas a verdade é que não tem, claro, dos turcos, dos orientais aqui não, porque não tem influências daquele povo, porque não obstante aquelas provas que fizeram os orientais para conquistar a ilha, já temos explicado que jamais foi conquistada a ilha pelos orientais. Tá bom? Então, aqui vocês já sabem, seguindo aqui a rua principal de Corfu, seguindo reto, você vai ter vários restaurantes para você aproveitar para almoçar, jantar, tomar um café. E logo aqui, tirar fotografias tirar fotografias também, né, gente? Claro. E logo aqui, a rua, então, da Igreja Ortodoxa,
Claro. que vai ter então E ali logo como lojinhas. labirinto, temos Eu as adoro rosinhas. cidades velhas Sim. por causa disso, É porque a verdade. gente se perde ali nas Sim, ruazinhas sim. e sempre tem aquelas lojinhas típicas para você levar uma lembrança, etc. Agora a gente vai continuar e daqui a pouco vocês voltam conosco para o nosso próximo ponto aqui de Corfu. Ruas e praças que ocupam 42 mil metros quadrados do coração da cidade. São bem labirintísticas e estreitas. Cada uma leva-nos a restaurantes, lojas, igrejas e mercados memoráveis. Em 2007, Corfu foi declarada como Patrimônio Mundial da Unesco. Uma cidade original repleta de becos e arquitetura muito charmosa. Vamos agora curtir uma música grega ao vivo que tivemos no Iate Kuriakos. Ao longo de todos os programas pela Grécia, você vai acompanhar sempre um pouquinho da música tradicional grega. Por isso, continue conosco e não perca o próximo programa. Χωρίς αγάπη, στρίχτα στη βροχή, ο δρόμος να τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή. Που πας χωρίς αγάπη, στρίχτα στη βροχή, ο δρόμος να τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, όλοι σε τούτη τη ζωή. Ο ένας απ' τους δυο, τον άλλο να μην εννοεί. Τα ωραιότερα τα σούχα αγορασμένα, μαργαριτάρια στο βήθο που είναι κρυμμένα, πάνω στον άσπρο σου λαιμό να τα φορέσεις. Γιατί μ' αρέσεις κούκλα μου, πολύ μ' αρέσεις. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα αστάτη και ωραία, εφτά πτυχία και πατέρα εισαγγελέα, τα ωραιότερα τα σούχα αγορασμένα. E estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas não perca a nossa próxima rota por Corfu. Grandes surpresas te esperam. Até a próxima! E no próximo programa, estaremos por Corfu. Continuaremos a nossa rota por lá, juntamente com o nosso guia Ângelo, que vai nos contar muitas histórias dessa cidade incrível. Curiosidades e gastronomia no próximo programa é o que não vão faltar. Por isso, você não pode perder a nossa próxima rota pela Grécia. Te esperamos!